Boa tarde, pessoal. Estamos começando hoje mais um podcast, nosso 15º podcast Saúde em Foco. Eu sou Nayara Maeda, cirurgiã. Eu sou Dayana, sou nutricionista funcional esportiva. E hoje nós temos um tema muito especial, que é a síndrome do coração partido, uma síndrome que ficou mais em foco nos últimos anos, e nós trouxemos hoje a doutora Thaís Miranda, cardiologista, para falar com a gente. Boa tarde, espero ajudar e esclarecer mais sobre essa síndrome. E aí, Thaís, como que é essa síndrome? O que é a síndrome do coração partido? Então, síndrome é sempre conjunto de sintomas. E a síndrome do coração partido são alguns sintomas que acontecem desencadeados por um estresse intenso. É muito comum em mulheres a partir dos 50 anos, pós-menopausa. Muito comum, mas não é exclusivo da gente também não, mas é mais comum com as mulheres. E são sintomas de infarto. O paciente tem uma dor no peito, falta de ar, um mal-estar súbito, geralmente desencadeado por um estresse muito intenso e agudo. E quando vai ao hospital, se pensa no diagnóstico de infarto, tem alterações de exames compatíveis com infarto. Na hora que vai fazer o exame principal do infarto, que é o cateterismo, se vê que não é um infarto, que não tem entupimento de veia, que tem um padrão diferente, e é onde se suspeita da síndrome do coração partido, tá? No Covid ficou famoso porque o Covid levou todo mundo a um extremo de estresse, e tiveram muitas famílias que perderam familiares, que tiveram perdas assim, completamente inesperadas, rápidas, né? repentinas. Então foram coisas assim que só o fato de você trocar a rotina da pessoa, isolamento, já seria uma justificativa para acontecer mais. Mas teve um número de óbitos muito grande no Covid, e óbitos rápidos e repentinos mesmo. O que pode ter sido um fator para ter aumentado muito a incidência dessa síndrome e ela ter ficado tão famosa. Uhum. E já é há muito tempo conhecida essa síndrome, porque quando sugeriram esse tema, eu falei, gente, eu nunca ouvi falar nesse... É conhecida já há bastante tempo. Tem um nome alternativo que chama síndrome de Takotsubo, porque o coração faz uma alteração que fica no formato de um jarro de pegar polvo. Os orientais estudaram mais e foi por isso que surgiu esse nome. E aí depois virou síndrome do coração partido, porque o que chama mais atenção são histórias de casais mais idosos, quando morre, acontecer com quem ficou. Por isso que isso ficou tão famoso. E hoje em dia a gente está tendendo a chamar a miocardiopatia por estresse, porque a gente sabe que o que causa é o estresse e é uma doença cardíaca causada por estresse. Mas eu gosto de síndrome do coração partido porque é mais romântico, né? E a gente guarda melhor, né? É mais fácil, né? É mais você fácil de lembrar. E esse estresse é um estresse só emocional ou pode ser um estresse físico também que pode desencadear? Pode ser tanto físico quanto emocional. O famoso é o estresse emocional, né? Que é onde a gente sabe que tem uma carga de adrenalina e cortisol que pode gerar algumas mudanças cardíacas que geram essa doença, que é uma doença grave, que pode gerar insuficiência cardíaca, que é o coração fraco, pode gerar arritmias graves, que precisa de internação e vigilância quando acontece. Mas tem pacientes que sofreram um estresse físico que gerou. Não é o estresse da atividade física, isso não. O que a gente tem descrito é quadros infecciosos com febre muito importante, AVC, crises convulsivas muito graves. Então, quando fala estresse físico, na verdade é uma doença que pode gerar um estresse tão intenso a ponto de gerar ali o acometimento cardíaco pelo estresse. Então, nada de maratona, não seria isso aí. Não seria esse tipo de estresse que chama atenção, não. Pode ser em homens e mulheres, mas a proporção está muito desfavorável para as mulheres. Chega a ser 9:1. Então, assim, são muito mais mulheres pós-menopausa, principalmente a partir dos 50 anos. Ô, Thaís, e tem alguma predisposição genética para essa síndrome? Isso eu não tenho muito esclarecido, assim, como é uma síndrome que ficou mais famosa na Covid, porque aumentou a proporção na população geral, mas antes da Covid era uma média de 2%, então tem muito pouco estudo. Quando a gente vai estudar as diretrizes, guidelines, são sempre relatos de caso ou número de casos pequenos, tanto que o tratamento até hoje ele é meio individualizado, por que o paciente está tendo ali e o que a gente pode usar para direcionar. No Brasil tem um estudo que foi feito em pacientes internados, e aí foi desencadeado por um estresse físico, a maioria dos pacientes. Agora, a
a Sociedade Brasileira de Cardiologia está voltando bastante o olhar para o feminino, para as mulheres e para casos de doenças na população feminina. E estão se programando para um estudo grande em relação a isso no Brasil. Mas os dados que a gente tem são sempre com um número pequeno de pacientes, e aí a gente não consegue ter assim, uma clareza tão grande dos motivos específicos. A gente entende que o estresse é um desencadeante, agora se tem genética por trás ou não, ainda é uma coisa que não está clara. Interessante. E aí você falou que essa síndrome ela é reversível, Sim. né? E aí geralmente como que trata essa síndrome? Na verdade é assim, ela geralmente ocorre quando é desencadeado por um estresse emocional ou físico também, próximo ao evento. E aí ela se apresenta com sintoma de um infarto clássico. O paciente procura o atendimento como um caso de infarto. Chegando lá é feito o diagnóstico diferencial, principalmente através do cateterismo, mas a gente pode ter outros exames como ressonância, tomografia de coronária, ecocardiograma. Quando isso é feito o diagnóstico, o tratamento vai ser direcionado para o que está acometendo mais o paciente, porque inicialmente o paciente faz alterações elétricas do tipo infarto. Então pode ter uma dor, então é manejo de dor, controle de ansiedade, manejo de frequência cardíaca, de pressão, tentar deixar tudo reguladinho. Passados alguns dias, a tendência maior é a arritmia, e esse paciente vai ser monitorizado, e se ele tiver alguma arritmia, vai tratar a arritmia de acordo com o ideal para cada caso. Geralmente recomenda um tempo de internação mínima de uns 5 dias. Depois o paciente é liberado para casa com medicações cardiológicas no sentido de ajudar o funcionamento cardíaco. Então, se o coração ficar mais fraco, entra como um tratamento de quem tem coração fraco, insuficiência cardíaca. Se não fica fraco o coração, mas desenvolve uma arritmia, o tratamento da arritmia. E aí vai acompanhar ambulatorial para ver a reversibilidade, porque a grande maioria reverte em poucas semanas. Às vezes até uma semana depois já está tudo normal no coração. Aí deixa de usar medicação até. Isso aí é questionável, porque eles tentam, sempre que acontece uma coisa dessas, deixar pelo menos um protetor, né? Então, ficar totalmente sem nada pode acontecer? Pode, mas a grande maioria das vezes tenta deixar alguma coisa para proteger o coração do paciente, medicações que tem efeito protetor, e vai acompanhando ambulatorialmente até ter uma segurança maior. Grande maioria dos casos reversíveis. E é importante falar que o estresse é um fator muito importante, então não adianta a gente pensar só no remédio da parte do coração. A gente precisa pedir socorro para a cabeça também. Então, psicólogo na internação, psiquiatra, se for necessário, intervenções medicamentosas, isso tem que ser colocado também. Sim. Sabe o que eu fiquei pensando? Você falou que pode ser por estresse físico, né? Cirurgias grandes têm alguma relação também com o aparecimento dessa síndrome? Na revisão que eu fiz, não citou tanto. Falam mais em relação a quadros infecciosos, AVC, crises epiléticas mais agudas. Não citou tanto como o trauma cirúrgico como uma possível fonte. Eu acredito também que o trauma cirúrgico aí possa até gerar, mas talvez tenha aquela questão de anestesia, de controle de dor, e talvez um preparo. Lógico que tem os politraumas, pessoas acidentadas aí, onde poderia até ter um esquema maior relacionado a isso, mas eu acho que cirurgias programadas deve ser bem mais difícil, porque tem um preparo psicológico para isso, e tem o manejo da dor, a questão da anestésica também, que talvez previna de certa forma. Eu fiquei pensando quando eu perguntei estresse físico, né? Porque assim, na pandemia eu sofri um acidente de carro. E eu fiquei um tempo assim sem conseguir dirigir, porque eu entrava no carro, me dava pânico que alguém ia bater, sabe? Então às vezes uma pessoa que sofre, vamos supor, um acidente assim muito grave, às vezes dela se vê numa situação ali semelhante, será que pode desencadear um estresse nela a ponto de... Pode, com Pode, certeza, né? com certeza. E é uma resposta do corpo a uma enxurrada de adrenalina e cortisol, que a gente sabe é isso. Só que quem vai ser o acometido, a única coisa que tem bem documentada é que as mulheres mais velhas tendem a ter uma chance muito maior de ter, mas jovem também relata, o caso homem também. Então, esse tipo de situação, lógico, pode desencadear. Quando a gente lê o estresse físico, eles focaram mais ali na literatura em doenças. Mas eu acredito que, como mecanismo de estresse, pode pegar qualquer um de qualquer forma,
com certeza não é impeditivo de ser uma causa, não. E eu conheço, assim, depois que eu, né, li sobre síndrome do coração a partir antes do podcast, aí me veio à mente, assim, várias pessoas, casais idosos, que você ouve falar, fulano morreu, passou um tempinho, teve um infarto, o outro morreu também. Eu falei, nossa, gente, eu nunca tinha ouvido falar nessa síndrome do coração partido, né? Fala assim, fulana morreu de problema de coração, depois morreu de tristeza, né? E provavelmente, né, pode ser uma síndrome como essa. Pode sim. É que assim, o principal que eu acho que tem que ficar muito claro é que dá um sintoma muito agudo. Então, a gente tem um paciente com ansiedade, com depressão, que às vezes pode ir no pronto-socorro por dor no peito, por falta de ar, por sintomas que parecem. Só que quando esse paciente é avaliado, a maioria das vezes ele é dispensado e falado, tá tudo bem, eu fiz o eletro, eu fiz o exame, não achei nada, tá tudo certo. Na síndrome do coração partido, altera os exames. Então, esse paciente acaba sendo encaminhado para um cateterismo. Então, é um sintoma agudo, muito intenso e que gera uma investigação, gera uma internação. Então, isso é bem específico nesse sentido, mas o paciente que passa por qualquer estresse, ele vai ter uma queda de imunidade, ele pode ter ali uma série de consequências pela morte de um familiar. E a síndrome do coração partido é uma coisa um pouco mais aguda, onde pode ter um risco de vida ali naquela semana de maior gravidade e até ficar com alguma sequela relacionada a isso. E você acha que, assim, é fácil de passar desapercebida essa síndrome? Eu acho. Dependendo do lugar, né? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Porque esse diagnóstico é um diagnóstico diferencial e especializado. Então, dependendo de quem vê, pode passar batido sim. Às vezes, é feito o cateterismo, não foi visto formação de trombo, placa de gordura que gera obstrução, causando infarto, mas não fazem a ventriculografia, que é o que fecha o diagnóstico, ou às vezes pode ter uma falha de expertise, dependendo do local também. E aí o paciente às vezes é liberado, vai passar no consultório de um cardiologista 1, 2, 3, 4 semanas depois, aí o cardiologista pede eco, exame simples, quando vai ver não tem nada, porque pode ter passado, pode ter revertido nesse meio tempo entre um atendimento hospitalar, uma alta e uma avaliação de ambulatório. Porque essa reversão é rápida, geralmente são nas primeiras semanas, então pode acontecer do paciente ter sido atendido, ter passado o diagnóstico e quando vai procurar o especialista pede um montão de exames e não encontra o que aconteceu. Olha só. Então muita gente deve ter passado assim, né? Já por isso por ser agudo, né? Acaba que precisa do preparo do pronto-socorro também, né? De um cateterismo, serviços mais especializados. Precisa. Né? O diagnóstico é feito em serviços especializados. Hoje em dia a medicina está mudando muito, então o pessoal está tendendo a usar mais ultrassom em pronto-socorro, que é o POCUS, né, que faz para trauma, mas tem que ter um olhar de especialista para ver isso, senão vai passar batido sim, com certeza. Eu acho que no Brasil deve ser muito subdiagnosticado. Fora os casos das pessoas que estão em casa, começam a ter sintoma, não vão procurar o hospital e passa ali, fulano estava bem, foi dormir e morreu. Será que essa pessoa não estava bem mesmo? Será que ela não teve uma arritmia? Será que não foi aquela dorzinha que começou alguns dias? Então, assim, com certeza deve ter muita gente que pode ter passado por isso e não ter sido diagnosticado. Que hoje em dia tem muitos hospitais que não tem recurso também, né? Para fazer esse diagnóstico. Não tem o cateterismo, né? Não tem, às vezes, nem o eco, né? E assim, até o eco a pessoa tem que ter um preparo para enxergar ali a alteração típica, né? Então, não é tão fácil. Em casos de quem tem a expertise, às vezes você pode usar uma ressonância, mas que lugar que tem uma ressonância cardíaca é complicado mesmo. O diagnóstico tem que ser feito por especialista. Então eu ia perguntar isso. É um especialista mesmo, cardiologista, que faz esse diagnóstico ou outro médico consegue? Porque o paciente tem que ter ido para o exame. Então, ele não vai conseguir fechar isso com o clínico. Tá. Só pelos sintomas? Não, o clínico vai ficar ou é um infarto ou é uma angina. A história vai ser ou é infarto ou é angina. E aí, na hora que vai triar isso aí, que descobre que não é nenhum nem outro. E no seu consultório, como que é essa porcentagem também que você pega?
poucos casos. Na verdade, assim, aqui em Tumbiara eu nunca peguei, gente. Nunca? Nunca peguei. Olha só. Porque tem alguns diagnósticos diferenciais, né? Tem miocardites, que são causadas por infecções virais e que podem dar sintomas muito parecidos, é o primeiro diagnóstico diferencial. Existe uma doença na mulher que chama minoca, que é a doença referente aos pequenos vasos, que pode dar dor no peito e angina também. Isso eu tenho muito no consultório, mais em mulheres mais velhas, é muito comum. Só que essas doenças, elas são reprodutíveis em exames. Então, ao Takotsubo, o diagnóstico é muito agudo, então ela pode passar batido mesmo, a síndrome do coração partido pode passar batido. Olha só. Mas aqui tem recursos para... Aqui tem recursos para fazer o diagnóstico. Aqui a gente tem no Hospital da Unimed, a gente tem hoje em dia, né? Tem as enzimas cardíacas, eletrocardiograma, em caso de alterações o paciente interna e faz o cateterismo, a equipe que vem fazer o cateterismo é uma equipe experiente, então tem tudo para fazer o diagnóstico aqui em Tumbiara, sim. Eu nunca peguei nenhum caso específico, mas talvez até outro colega tenha visto, né, e não tenha passado por mim especificamente. Ou talvez você acha que precisa de mais preparo dos médicos, assim, para conhecimento dessa síndrome também, né? Às vezes para poder encaminhar para o cardiologista. Porque tem muito paciente que às vezes sai da internação com a medicação que o clínico passou e fala, tudo bem, né? Tô bem. Nesse caso aí, quem direciona é o hemodinamicista até. Na hora que ele faz o exame, viu que não tem nada em coronária, se ele fizer a ventriculografia, que é a injeção do contraste dentro do coração, o formato é clássico. Então, se ele vê esse formato, aí ele tem que falar, olha, síndrome do coração partido, o paciente tem que ficar internado, monitorizado por tantos dias e um cardiologista vai ter que acompanhar a partir de agora. Então, acaba que o X aí é o especialista, porque é um hemodinamicista, que é um cardiologista que estudou para fazer o exame invasivo, que vai direcionar. A grande maioria dos diagnósticos são feitos no cateterismo. Olha só. Que já é especializado. Já é uma visão do especialista. Então é bem difícil, né? Assim, algumas regiões ter esse diagnóstico, porque às vezes a pessoa vai num postinho ali, tem uma dor no peito, vai no postinho, fica passando mal a semana inteira em casa, e depois, opa, passou. Aí vai procurar o cardiologista depois de um tantão de tempo. Não, eu tive uma dor, mas foi há muito tempo, aí eu senti mal um pouquinho, mas aí depois ficou tudo bem. Tá bom, vamos fazer os exames, vamos ver se tem algum sinal de alguma coisa e investigar. Mas acaba que se perde muita coisa. Porque aí você falou que é agudo, né? Então se a pessoa for depois de umas semanas, pode ser que esteja tudo normal, Pode ser que o eletro esteja normal, pode ser que o eco esteja normal, pode estar tudo precisa normal. daquele exame alterado para fazer o diagnóstico, né? Exatamente. Porque se for só pela história, né? Ai, tive dor no peito, tudo, o exame deu, mas você não viu o exame, né? Isso. E às faz vezes, o diagnóstico. Às vezes o paciente teve dor no peito, batedeira, falta de ar, suor frio, tontura, aquele sintoma significativo. Mas ele ficou em casa esperando passar. Deu sorte, se foi a síndrome do coração partido e passou belezinha, foi uma sorte do paciente, passou. Mas poderia até ter tudo isso aí, de repente, opa, fulano morreu, ninguém sabe o que aconteceu, infartou. Aí a história é sempre que infartou. Mas se você fizesse, né, o serviço de verificação de óbito e olhasse, talvez ia ter vários pacientes que o infarto não foi infarto. Foi uma síndrome do coração partido. Olha só. Muito interessante, né? Muito interessante. Que a gente ouve, assim, a história, vem várias coisas, né? Você fica pensando em um monte de familiar, de conhecido que pode ter tido alguma coisa e passou batido. E aí, assim, um alerta que eu falo e todo mundo... Eu acho que o Covid trouxe muito isso de não vou pro hospital, tô passando mal, não vou pro hospital. E a gente estava até antes do podcast conversando sobre a taxa de pessoas que parou de procurar o serviço de emergência. Para doença cardíaca isso não é válido, gente. Doença cardíaca tem que procurar. Se você tem uma dor muito forte no peito, falta de ar, enjoo, tontura, palidez cutânea, náusea, vômito, e você está passando mal nesse grau, é pronto-socorro, fazer um eletro. Na síndrome do coração partido, o eletro altera. Então você descobre também. Isso te direciona para fazer um exame mais sério. É ali no agudo. Tem os trabalhos mostrando como funciona a evolução dos exames na síndrome. Então o paciente chega, tem um número grande de pessoas que vão ter supra, que é um sinal clássico de infarto. Tem pessoas que vão ter infra, que é um sinal clássico de infarto.
Passou 48 horas, começa a mudar o eletro, já começa a assumir esses sinais. E é onde nos primeiros dias começa a vir sintomas de arritmia, que é o risco maior é a arritmia nessa fase. Geralmente uma semana já praticamente sumiu ali do eletro, qualquer coisa que tenha tido quando aconteceu. Então se o paciente não procurar, ele não vai saber. A menos que ele tenha um quadro ali que chegue a gerar uma insuficiência cardíaca, que aí vai ter uma falta de ar, retenção de líquido, inchaço, e não vai ter como não procurar. Mas pode ser que se for um caso de evolução mais benigna, que fique em casa, passe batido e talvez nunca vai ser descoberto. Sabe qual que é a minha dúvida? Assim, até ignorância, né? Porque eu não sou médica, eu sou da área da saúde, mas não sou médica. Mas assim, a síndrome, como ela não é um infarto, ela chega a mudar todos os exames, ela não é um infarto. Mas como que o paciente chega a óbito? Então, a grande maioria das vezes é ou por insuficiência cardíaca aguda mesmo, que aí vai ter uma série de complicações respiratórias, pode ter parada cardiorrespiratória, ou por arritmias malignas, que pode fazer também gerar parada cardiorrespiratória. Então, a morte não é por um entupimento, não é por um coágulo, é por uma arritmia ou uma falência do músculo cardíaco aguda. Nossa, então essa síndrome ela pode... Então, vai ter muita gente que fulano infartou, mas a definição clássica ali, né, do infarto é quando é causado por uma obstrução, tanto por coágulo quanto por placa de gordura. Nesse caso específico, não é um nem outro. É outro mecanismo. Eles acham que o hormônio de estresse faz uma vasoconstrição nas arteriolas ali, que pode causar isso. Então, quando é uma vasoconstrição, que é quando aperta, se aperta, solta, né? Então, às vezes, você vai ter isso temporário mesmo. Eu fiquei pensando aqui agora, o diagnóstico deve ser mais difícil ainda quando o paciente já tem algum grau de obstrução, mas não suficiente para causar um infarto. Sim, com não certeza. Mas é não muito impede. difícil, eu fiquei pensando. Não impede o diagnóstico. O paciente pode ter uma cardiopatia prévia, até porque a maioria dos pacientes vão ser mulheres mais velhas, pós-menopausa. Então, a mulher pós-menopausa é quando ela começa a aumentar o risco cardiovascular, é quando ela pode começar a ter uma plaquinha aqui, uma plaquinha ali, uma plaquinha colar. Você ter placas não descarta o diagnóstico, porque tem paciente que tem a placa não obstrutiva, que é uma plaquinha de 30%, não justifica estragar o coração uma coisinha pequena. 30%, 40%, se for menos que 50%, não exclui o diagnóstico. E tem também toda a outra clínica que você falou, né, que melhora dos exames, né, o eletro. Exatamente. Então, isso que vai fazer o diferencial. E tem o formato clássico no cateterismo. Na ventriculografia, o médico que tem uma experiência e já viu, quando ele injeta o contraste, ele vê que tem um padrão de contração muito típico, que foi descrito pelos orientais como Takotsubo, que é o formato do polvo, do vaso de pegar polvo. Então, ele muda um pouco o formato ali, esperado da contração cardíaca durante o exame. Então, o hemodinamicista experiente, ele sabe o que está acontecendo. Um ecocardiografista experiente também consegue ter essa visão ali no momento agudo. E aí, hoje em dia, tem se usado muito a ressonância cardíaca para ter uma avaliação melhor desse quadro e diferenciar de miocardite, que é o principal diagnóstico diferencial. Então, eu já ouvi uma história, a pessoa estava em casa, normal, aí morreu, deitou ali, faleceu, e aí fez exames, não encontrou nada e colocaram lá como, morreu de infarto. Pode ser uma síndrome que se fez exame, não encontrou nada, entupimento. Sim, com certeza. Né? Pode sim, tem vários diagnósticos diferenciais. Infelizmente, no Brasil, a gente está muito atrás, assim, nessa parte técnico-científica, né? Tem muita gente que falece e não é investigado, você não sabe a causa. Então, tudo vira porque infarto. depois que passa o evento, vamos supor que a pessoa chegou ao óbito, não tem como saber se foi isso ou não, ou tem? Na verdade, assim, não tem um marcador que a gente sabe de exame laboratorial específico, isso não tem. Então Teria realmente que ser não tem durante, como saber, né? teria que ser durante a dinâmica do acontecimento mesmo. Pra fazer o diagnóstico. E a gente perde muito também até pela questão do trauma familiar. Se você perder um familiar, muitas pessoas não querem fazer verificação de óbito. Ninguém quer perder esse tempo, você quer se organizar, funeral, enfim. Então é muito traumático para a família, talvez, fazer essa investigação.
Por isso que o paciente que está com um sintoma muito significativo, ele tem que procurar um atendimento, ele tem que passar no pronto-socorro, ele tem que fazer um eletro, ele tem que ser avaliado, porque tem coisas sérias que vão passar batida. Nem tudo é ansiedade, e uma ansiedade, um estresse intenso pode levar a um problema cardíaco. Tanto agudamente, como a síndrome do coração partido, que é uma coisa aguda que acontece, mas o crônico, o estresse crônico vai gerar doenças cardíacas. A gente sabe que a pessoa que tem depressão, ansiedade, uma vida extremamente estressante, ela tem um risco maior de doença cardíaca. Então, o alerta é coisas muito agudas, não fica pensando, isso é ansiedade, isso é bobagem, isso é depressão, passar, né? isso vai passar. Nem se automedicar. Nem se né, automedicar, que é muito comum. procura um atendimento, faz um eletro, passa numa avaliação clínica. Se tiver algo que mereça avaliação do especialista, o clínico vai pedir essa avaliação e talvez você passe por um diagnóstico que vai te ajudar, inclusive, a tratar o resto para frente. Onde você com esse diagnóstico, se for reversível o caso do paciente, ótimo, mas talvez o cardiologista vai falar, vamos fazer um tratamento psicológico, vamos no psiquiatra, vamos no psicólogo, atividade física, tudo que ajude em controle de estresse, que é o que protege o paciente, né? Sim. Como um todo, inclusive de doenças que vão ser relacionadas ao estresse crônico, que é aquele paciente de 10, 20, 30 anos num estresse intenso que vai começar a ter doença cardíaca por conta disso também. Aham. E aí, é que assim, você comentou que é uma doença que é aguda, geralmente acontece próximo a um evento de estresse, mas o estresse crônico ali, vamos supor, isso pode ir acumulando esse estresse e chegar num pico para a pessoa ter ou não? Não tem dados assim, é difícil, né? É difícil a gente dizer, mas o estresse crônico é muito relacionado com doença cardíaca. Isso aí já é muito estudado. Aumenta a taxa de inflamação e ao longo prazo isso vai fazer com que o paciente tenha maior chance de deposição de placas de gordura nas veias, entre outras coisas. Agora, a síndrome em si, o que chama a atenção é o agudo. Ela é aguda e a grande maioria dos casos reversíveis. E o engraçado é que ela não é tão recorrente, a recorrência é baixa, menos que 10%. Assim, os últimos estudos é 5% só. Então, realmente é uma coisa muito diferente que acontece na vida da pessoa e que pode acontecer de ficar muito esse... Eu não gosto quando o paciente fala assim, fulano tá sentindo isso, é ansiedade, fulano tá sentindo aquilo, é ansiedade. Vamos fazer exame, vamos ver, vamos fazer o diferencial mesmo. A gente precisa, porque tá generalizando muito que tudo é ansiedade. E eu tenho paciente que tem medo de ir no pronto-socorro porque, vão falar que eu não tenho nada, e não vai, não procura. E tá passando mal em casa. Então, eu acho que o que eu tenho que deixar de principal, assim, gente, sentiu muito mal, é uma coisa diferente, você percebe que tá diferente, que tá muito. Procura, passa por um atendimento mínimo. Se não for nada, ótimo, seu eletro deu totalmente normal, seus exames deram todos normais, perfeito. Vou passar em consulta, vou fazer exame com calma, tudo bem. Mas passe em avaliação, assim. Eu acho que o principal que tem que ficar é isso, porque muita gente vai morrer disso em casa, com certeza. E aí vai ficar aquilo, foi infarto, acabou. Né? Ninguém sabe o que aconteceu. Depois que morreu, não tem como, né? Exatamente. E eu falo assim, depois do Covid, da vacina e tudo mais, muitos jovens, né, têm tido um infarto, AVC, vários problemas, né? Então, às vezes você tá lá, começa a sentir um negócio diferente, você fala, gente, não é normal, né? Tem que buscar uma ajuda, um médico, um profissional para você saber, porque às vezes a pessoa fala assim, não, é porque hoje eu tô estressado, aconteceu isso, alterou, tal. Mas pode ser algum problema, né? Com certeza. E assim, os jovens estão tendo diagnósticos mais precoces porque, na verdade, as pessoas estão procurando, e esses diagnósticos precoces vão talvez te proteger. Quantas pessoas você conhece que às vezes falou, meu pai, meu avô X morreu com 40 anos, não é para hoje em dia o paciente morrer de infarto, gente. A realidade é que hoje a gente tem um monte de arma para proteger o paciente, para tentar prolongar a vida, para prolongar a qualidade de vida. Então, o paciente que às vezes tem uma história na família de um monte de gente que morreu de infarto super jovem, essa pessoa não é para morrer disso porque é para ela estar no cardiologista, está fazendo exame, está se cuidando, está usando o remédio que tiver para proteger. Então, eu brinco que
a ciência tá vindo aí para trazer uma longevidade de qualidade. Não é só viver, mas viver bem também. Bem, né? E esse tanto de jovem tendo diagnóstico, lógico que a gente tem um estilo de vida mais caótico, uma alimentação extremamente Muito inadequada, estresse, né? Muito É. estresse. mas esses diagnósticos também estão sendo precoces. Então você tá ouvindo falar mais porque a pessoa tá indo no médico e tá descobrindo uma doença mais nova também. Uhum. Então, às vezes, seria o cara que ia ter a morte súbita e que agora ele vai, talvez, infartar lá com 50 porque ele tá tomando remédio desde os 30. Aham. Entendeu? Com certeza. E assim, doutora Thaís, essa síndrome, né, do coração partido, você comentou do diagnóstico, que ele é agudo, mas pessoas, gente, agora me deu um branco. O que eu ia perguntar? Do que você tava falando, o que você tava falando agora Jovens com diagnóstico. de jovens precoce, com né? diagnóstico? É. Mas não era isso que eu ia perguntar. Era sobre a síndrome de diagnóstico, gente, agora eu me perdi. Morte súbita, alguma coisa assim? Não. Nossa, gente. Sabe uma coisa interessante que talvez eu vou mudar e você vai lembrar? Que nos estudos que fizeram na época do Covid, que aumentou muito a incidência, que foi onde ficou bem famosa a síndrome, que vários pacientes que tiveram não tiveram Covid. Então, olha que interessante, né? Eles fizeram sorologias lá num estudo que fez americano, com um número de pessoas grandes. Então, é aí onde eu penso, às vezes, foi o familiar que faleceu, às vezes foi um estresse intenso relacionado ao que estava acontecendo na pandemia. Não necessariamente tem relação com a infecção. Com Covid, né? Com a vacina. Sim, a maioria dos pacientes estudados nesse estudo recente que teve americano sobre o aumento da síndrome do coração partido na pandemia, os pacientes que tiveram, a grande maioria não tinha sorologia positiva. Olha só, Tá como vendo? que é o poder da mente também, né? Exatamente. Como que o estresse intenso tem o poder de gerar uma doença cardíaca grave que pode levar a óbito e tudo por conta de uma descarga de hormônio de estresse. Sim. E assim, você tem pegado mais jovens com problemas cardiovasculares, assim, infarto, ABC? Tenho. Você Eu notou tenho. isso depois do Covid? Eu tenho tido um número muito grande de pacientes com miocardite, principalmente no consultório, pacientes 40, 38 anos, doenças cardíacas muito graves e virais. A grande maioria, né, etiologia viral aí, que são doenças agudas que acometem o coração. E com relação a infarto mesmo não, mas paciente com uma doença arterial coronariana, que é quando começa a ter sintoma e a gente investiga e já tem uma plaquinha de gordura ali no paciente com 35, 32, 33 anos. Olha só. Que aí você faz o exame altera, você escalona a investigação e opa, tem doença sim, tem que tratar, vamos tratar. Lembrei. Olha, tá vendo como trocar o assunto traz? Uma pessoa que já tem uma doença cardiovascular, né, ela tem um risco aumentado de ter essa síndrome? Quem tem uma doença cardiovascular tem um risco maior de ter o quadro mais grave, né? Agora, ninguém sabe o predisponente clássico, além do fato das mulheres pós-menopausa terem uma chance maior, a gente não consegue puxar todos os fatores que predispõem. Isso. Mas o que a gente sabe é, se você tem uma doença ali prévia cardíaca, uma placa de gordura, alguma alteração cardíaca prévia, e você é acometido por um estresse agudo que gera uma alteração de microartérias aguda, que pode gerar uma alteração no músculo, que pode gerar uma alteração no risco, com certeza você ter algo ali, um quebra-mola no meio do caminho, vai ser pior. Vai ser mais grave, né, o quadro. Sim. Entendi. Eu tinha essa dúvida, porque às vezes a pessoa já tem um histórico, né, de doença, acontece algo, desencadeia ali, às vezes, mais facilmente, né? Com certeza. E é por isso que, assim, a gente reforçar para o paciente a importância de se cuidar, de ter uma rotina anti-estresse, de tentar ter uma qualidade de sono, de tentar fazer uma atividade física, de tentar manejos de estresse, vão proteger ele tanto de uma doença cardíaca crônica quanto tão aguda. Então é onde não adianta só olhar a doença, mas olhar a pessoa e falar, você está se cuidando, você
tá fazendo atividade física, você tá tentando controlar, porque tá todo mundo numa vida muito caótica. Sim. E a gente tem que ressaltar que não é bobagem tentar reduzir estresse, não é bobagem tentar dormir bem, não é bobagem tentar ter uma atividade física. Pelo contrário, isso te protege de várias coisas. Por isso quando a gente fala, nem já falou de vários temas, câncer, doenças inflamatórias intestinais, autoimunes, enfim. Tudo cai no psicológico. Né? Tudo cai no estilo de vida, estresse, Melhorar a qualidade psicológico, de melhorar vida a qualidade de como um vida, todo, né? Sim, com certeza. Isso ajuda em tudo. E não adianta, eu atendo muitos pacientes com quadro de transtorno de ansiedade porque o sintoma é cardíaco. Então, quem tem um transtorno de ansiedade ou um transtorno depressivo pode ter dor no peito, pode ter falta de ar, pode ter batedeira, como a Nayara falou, pode ter dor no estômago, uma gastrite que não melhora por nada. Nervosa, É uma gastrite nervosa, é um refluxo que nada resolve. E eu explico para todos os pacientes que é um quadro dos mais difíceis de se tratar, porque na verdade não tem um remédio mágico, é um conjunto de coisas, né? Que é o Então, mais difícil, que né? é o mais difícil, que o meu papel como cardiologista é ter aquela questão terapêutica de, olha, eu te investiguei, eu olhei tudo, eu fiz todo o screening que eu podia, tá tudo bem, fica calmo, faça sua atividade física, por mais que você sinta algum desconforto, persista, continue, fique seguro que você pode fazer sua atividade física, porque na verdade a ansiedade, a depressão, enfim, é multifatorial, né? E você tem que ter toda atividade física, psicológica, mental, religiosa, enfim, tudo, né? uma gama de coisas. E a especialidade que você é mais parceira é psiquiatra, então. Encaminho demais. Achei que era eu. Encaminho demais também. Opa! Mas é mais psiquiatra. Né? Opa, um diagnóstico diferencial de dor no peito é doença do trato gastrointestinal. Aí eu encaminho também. Mas que eu tenho muitos pacientes que têm atendimento em conjunto com o psiquiatra e às vezes o psiquiatra encaminha para mim para que eu tenha certeza de que não tem um diagnóstico diferencial cardiológico, para a pessoa ter uma segurança maior na terapia, para a pessoa ter uma segurança maior na atividade física. Porque às vezes o meu maior papel é tranquilizar o paciente. Olha, tá tudo bem, vamos em frente. O coração tá tranquilo. Tá ok, você não vai... Ó, eu brinco com eles, ó, disso aqui você não morre não. Vamos tranquilo. Agora falo, não, né? ó, do coração não, pode ser que daqui uns 10 anos, agora tá tudo ok da minha parte, vamos em frente, cuidar da cabeça, do corpo e do resto. E assim, outra pergunta não relacionada com a síndrome, mas com quantos anos a pessoa precisa fazer assim, um check-up, investigar se tem placa, tem um fator de risco, uma idade para você fazer começar os exames? Na verdade, assim, isso é meio nebuloso, né? Tem as diretrizes que eles recomendam um segmento cardiológico, exame cardiológico. Na verdade, as diretrizes, como diretriz é um direcionamento, eles tendem a pegar uma média da população e jogar uma idade, né? Então, hoje em dia, a gente fala a partir dos 40 anos, mas se você for parar para pensar, dá para ser individualizado. Se você tem histórico na família, procure antes, né? Meu familiar faleceu com 40, poxa, com 30 vamos fazer uns exames, vamos ver se está tudo bem. A mulher pós-menopausa, ela tem que ir ao cardiologista. Muitas vezes ela não tem nenhuma doença, ela só está fazendo uma mudança hormonal. Essa mudança hormonal, ela tira a proteção feminina e isso aumenta a chance de doença cardíaca. Está na hora de passar no cardiologista e fazer uma avaliação. Essa idade aí que a gente fala 40, 45, isso é um norte, mas se você tiver um histórico familiar que chama atenção, vá antes. Se você tem sintoma, vai. Porque muitas vezes a gente faz diagnóstico de outras coisas, porque na cardiologia fica tudo infarto, mas tem outras doenças que o paciente pode ter e que ele pode manifestar com 20, 30, 40, enfim. Tipo, a nossa família, né? A gente tava brincando no ano novo Nossa, com meu pai e os irmãos, quem tinha mais estente, quem que... Tá vendo? E aí tem que ver, será que tem um perfil lipídico que a família inteira segue esse padrão? Vamos procurar antes, vamos ver os fatores de risco, os marcadores de risco cardíaco, porque o paciente que tem um histórico familiar, ele tá com um pontinho lá já. E na hora que você vai pensar em medicar, em acompanhar esse paciente, você faz scores. Na cardiologia a gente é cheio de score, a gente adora botar o paciente na conta. Por quê? O ser humano erra. O cálculo erra menos. Sim. A chance de eu errar com alguém, se eu colocar nos cálculos, é menor. Então, tem história na família, conta um ponto. Opa, o colesterol tá alto, botar outro ponto. Opa, não faz atividade física, fuma, opa, outro ponto. E assim vai. E com isso a chance de errar é menor e a chance de proteger o paciente é muito maior. E é onde eu falei que hoje em dia não é pra gente estar caindo duro de infarto, é pra gente estar conseguindo viver
melhor e mais tempo. A doença cardiovascular é uma das maiores causas de morte, né? No Brasil, é a principal, depois vem câncer, né? E é prevenível, muita coisa prevenível, muita. Então, independente de você ficar esperando ter 40 anos ou ficar esperando entrar na menopausa, sentiu alguma coisa? Procura, faz uma avaliação. É melhor você ter certeza que está tudo ok do que ficar nessa eterna dúvida. O paciente ansioso, ele tem que passar, ele tem que fazer os exames até para ajudar ele a ir em frente também. Sim. E a taxa de morte cardiovascular é maior em homens ou mulheres? Homem, né? Graças a Deus, o tal, pelo menos. porque o tal do homem é difícil, né? Tá lá com um monte de problema, mas não vai no médico de jeito nenhum. Então, a mortalidade é maior nos homens porque eles não procuram mesmo. Exatamente. Exatamente, a mulher é mais preocupada. E o fato da mulher ir no ginecologista ajuda muito. Porque o ginecologista vê ali, olha, o colesterol tá sempre alto, encaminha. Ó, sua pressão começou a subir. Ó, seus hormônios estão mudando, agora a pressão começa a subir, o colesterol começa a subir, tá na hora de você ir na minha colega também. Passem avaliação. Muitos ginecologistas encaminham bastante. É verdade, o check-up deles acaba ajudando muito as mulheres, né? Sim, Muito. Eles muito. teriam várias doenças junto, assim, né? Com certeza, o ginecologista é um parceirão aí. As mulheres estão sempre mais bem cuidadas. Apesar da gente ter algumas coisas ali, algumas desvantagens, a gente tem a vantagem de se cuidar mais, de ir mais no médico, de procurar mais ajuda e ter um diagnóstico mais cedo e se cuidar melhor. Eu acho que a gente esclareceu bem, né? A síndrome do coração partido. Eu tirei todas as minhas dúvidas. Que legal, que bom, espero que eu tenha ajudado. Mas se alguém tiver mais alguma dúvida, pode mandar mensagem aí pra gente nos comentários. Eu acho que a gente pode encerrar hoje. Quero agradecer a doutora Thaís. Obrigada. O esclarecimento foi muito bom. Foi, imagina, muito bom. espero ter ajudado. E pronto, gente. Quando vocês tiverem algum caso parecido, vocês já sabem o que é, né? Isso, depois curte aí, compartilha, né, com as Encaminha pessoas, pra todo mundo. para elas aprenderem mais sobre essa síndrome, né, porque é uma coisa, eu pelo menos nunca tinha ouvido falar, então Sim, é bom pra as pessoas aprender. terem informação, né, buscar ajuda, então compartilhem, curtem, e qualquer dúvida pode mandar lá pra gente. Beleza. Tchau, gente. Tá bom? Boa Tchau. tarde. Boa tarde. Acabou. Tá bom, Pedro? Ó, na hora. Na hora. Viu? Tem que Você render a sua babá. Tem que Nossa, Gente, Thaís, mas- eu tenho que te procurar depois, então.